Isso acontece antes de você ficar rico. Napoleon Hill avisou. Perceba uma curiosidade. Quase todos os grandes filmes que marcaram gerações têm algo em comum. Eles nunca começam mostrando o herói no auge. Eles começam mostrando alguém comum, alguém perdido, confuso, sem dinheiro, sem direção, sem imaginar que a própria vida está prestes a mudar. Não importa se estamos falando de dramas inspiradores, histórias de superação ou grandes produções do cinema. Existe sempre um instante invisível, um momento em que tudo parece caminhar para o fracasso. Mas, na verdade, aquele é exatamente o ponto em que nasce uma nova realidade. Em A Procura da Felicidade, ninguém enxergava um futuro milionário naquele homem que dormia em banheiros públicos ao lado do filho. Em A Vida é Bela, ninguém imaginava que, mesmo em meio ao horror, seria possível preservar esperança, propósito e dignidade. Em Clique, uma simples escolha faz o personagem perceber que o verdadeiro patrimônio nunca foi apenas o dinheiro. E o mais curioso, o cinema brasileiro também construiu histórias que mostram exatamente esse princípio. Personagens simples, gente comum, pessoas aparentemente derrotadas, mas que, em determinado momento, tomam uma decisão que muda completamente o rumo de suas vidas. Talvez seja exatamente por isso que essas histórias emocionam milhões de pessoas. Porque, no fundo, todos nós esperamos viver esse momento. Todos acreditamos que existe uma grande oportunidade esperando para acontecer. Uma ideia, uma conversa, uma decisão, um encontro, algo aparentemente pequeno, mas poderoso o suficiente para transformar completamente uma vida. Agora pense comigo. E se essa grande ideia não estiver escondida em algum lugar distante? E se ela já estiver passando diante dos seus olhos todos os dias, sem que você consiga percebê-la? Essa pergunta parece simples, mas foi justamente essa pergunta que consumiu mais de 20 anos da vida de um homem. Napoleon Hill, enquanto a maioria procurava fórmulas rápidas para enriquecer, ele decidiu estudar pessoas que já haviam conseguido. Conversou com empresários, inventores, líderes, homens que construíram impérios praticamente do zero, e depois de milhares de entrevistas, descobriu algo que quase ninguém percebe. A riqueza nunca começa na conta bancária. Ela começa muito antes da oportunidade, muito antes do primeiro milhão, muito antes do reconhecimento. Ela começa quando uma transformação acontece dentro da mente, antes que o mundo enxergue qualquer mudança. Existe uma mudança silenciosa acontecendo dentro da pessoa. É como se uma nova identidade estivesse sendo construída. Uma identidade capaz de sustentar aquilo que antes seria impossível. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo. Porque existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Qual será a grande ideia que pode transformar completamente a minha vida financeira? Será que ela virá através de um negócio, de um livro, de uma conversa inesperada, de uma crise, ou justamente daquele problema que hoje parece estar atrasando sua vida? Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo uma semente de benefício equivalente ou até maior. Mas quase ninguém encontra essa semente, porque todos estão ocupados demais reclamando da terra onde ela foi plantada. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez as dificuldades que parecem impedir seu crescimento sejam, na verdade, o cenário perfeito para preparar a maior transformação da sua vida. E existe um detalhe ainda mais impressionante. Os homens e mulheres que realmente enriqueceram quase nunca reconheceram esse momento enquanto estavam vivendo. Eles só perceberam depois, quando olharam para trás. Foi somente então que entenderam que aquele período de perdas, de dúvidas,
de portas fechadas. Na verdade, era o início da maior virada de suas histórias. Hoje vamos descobrir por que isso acontece. Vamos entender quais sinais aparecem antes dessa transformação, como reconhecer a oportunidade quando ela surgir e, principalmente, como preparar sua mente para receber uma riqueza que permaneça por toda a vida, porque talvez, sem exagero algum, você tenha sido escolhido para viver exatamente essa transformação. A transformação começa muito antes do dinheiro. Existe uma ilusão que acompanha quase todas as pessoas durante a vida inteira. A ilusão de que a riqueza começa quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill descobriu exatamente o contrário. Depois de estudar durante mais de 20 anos, alguns dos homens mais bem-sucedidos da história, ele percebeu que o dinheiro era apenas a última etapa de uma transformação que havia começado muito tempo antes. Primeiro, muda a mente. Depois, muda a identidade. Só então muda a realidade. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade. Uma constrói um império. A outra perde tudo em poucos meses. A diferença nunca esteve na oportunidade. Sempre esteve na pessoa. E aqui existe algo que poucas pessoas conseguem enxergar. Quando Deus, o universo ou aquilo que você acredita prepara alguém para uma grande transformação, dificilmente começa entregando recompensas. Na maioria das vezes, começa retirando certezas. Aquilo que parecia seguro deixa de fazer sentido. O emprego que antes parecia suficiente já não satisfaz. As conversas antigas ficam vazias. Os lugares deixam de despertar entusiasmo. Até pessoas importantes começam a desaparecer naturalmente da sua rotina. No início, isso parece perda, mas quase sempre é preparação. Imagine alguém construindo um edifício de 50 andares. Antes de levantar a estrutura, é preciso cavar profundamente. Quem observa de fora pensa que a obra está andando para trás. O terreno virou apenas um enorme buraco. Mas quem entende engenharia sabe que quanto maior será o prédio, mais profundo precisa ser o alicerce. A vida funciona da mesma maneira. Quanto maior o destino, maior costuma ser o preparo. Napoleon Hill escreveu inúmeras vezes que toda conquista significativa exige uma mudança equivalente dentro da própria pessoa. Caso contrário, ela não consegue sustentar aquilo que recebeu. Talvez por isso tantas pessoas ganhem dinheiro rapidamente e o percam pouco tempo depois. Ganhar dinheiro é relativamente simples. Difícil é tornar-se a pessoa capaz de administrá-lo. Esse é o verdadeiro segredo. Você não atrai aquilo que deseja apenas porque deseja. Você passa a atrair aquilo que consegue sustentar. E isso muda completamente a maneira de enxergar as dificuldades. Porque talvez o problema financeiro que hoje parece um castigo esteja ensinando administração. Talvez aquela rejeição que tanto machucou esteja ensinando inteligência emocional. Talvez aquele fracasso nos negócios esteja desenvolvendo discernimento. Talvez aquela porta fechada esteja impedindo você de entrar em um lugar pequeno demais para o tamanho do propósito que está sendo preparado. Olhe para a natureza. Nenhuma árvore produz frutos logo depois da semente. Primeiro existe um longo período invisível. Enquanto todos acreditam que nada está acontecendo, debaixo da terra ocorre o trabalho mais importante. As raízes crescem, se fortalecem, encontram água, aprendem a suportar ventos que ainda nem chegaram. Somente depois aparece o tronco, depois os galhos, depois as folhas. E somente muito tempo depois surgem os frutos, mas ninguém aplaude as raízes, porque ninguém as vê. Com o ser humano acontece exatamente o mesmo. As maiores mudanças sempre começam onde ninguém consegue enxergar. Dentro da mente, dentro das escolhas, dentro da disciplina, dentro da fé.
Foi exatamente isso que Napoleon Hill encontrou ao estudar empresários, inventores e líderes extraordinários. Nenhum deles começou rico, mas todos começaram mudando algo que ninguém podia medir: a forma de pensar, a maneira de reagir aos problemas, o compromisso com um propósito, a capacidade de continuar mesmo quando os resultados ainda não existiam. E talvez exista um sinal que poucas pessoas conseguem perceber. Quando sua transformação realmente começa, você deixa de procurar apenas dinheiro e começa a procurar significado. Você percebe que enriquecer não pode ser apenas comprar coisas. Existe algo maior. Você quer liberdade, quer construir, quer ajudar pessoas, quer deixar um legado, quer olhar para trás e sentir que sua existência valeu a pena. É nesse momento que sua energia muda, suas decisões mudam, sua postura muda e, curiosamente, as oportunidades também começam a mudar. Não porque o universo tenha mudado, mas porque agora você consegue enxergar portas que antes passavam completamente despercebidas. É como comprar um carro novo. De repente, você começa a ver aquele mesmo modelo em todas as ruas. O carro sempre esteve ali. Quem mudou foi sua percepção. Com a prosperidade acontece exatamente assim. As oportunidades sempre existiram. As ideias sempre circularam. As pessoas certas sempre passaram pelo seu caminho. O que faltava era uma mente preparada para reconhecê-las. E é justamente aqui que começa a verdadeira transformação. Porque existe uma diferença gigantesca entre desejar ficar rico e tornar-se alguém preparado para receber a riqueza quando ela finalmente chegar. Na próxima parte, vamos entrar em um dos ensinamentos mais profundos de Napoleon Hill. Você vai descobrir por que quase todas as pessoas abandonam seus maiores sonhos exatamente quando estão mais próximas da grande virada. E talvez descubra que alguns acontecimentos da sua própria vida não foram sinais de derrota, foram sinais de preparação. O universo testa quem está prestes a receber mais. Existe um padrão que Napoleon Hill encontrou repetidas vezes. Ele apareceu na vida de empresários, inventores, líderes, homens e mulheres que mudaram completamente a própria realidade. Pouco antes da grande virada, quase todos enfrentaram o período mais difícil de suas vidas. À primeira vista, isso parece injusto. Se alguém está prestes a prosperar, por que justamente nesse momento surgem tantos obstáculos? Essa pergunta intrigou Hill durante anos, até perceber que aqueles desafios não estavam impedindo o sucesso, estavam selecionando quem realmente estava preparado para ele. Pense em um piloto de avião. Ninguém recebe autorização para comandar centenas de passageiros apenas porque acredita em si mesmo. Antes disso, ele passa por centenas de horas de treinamento. Enfrenta simulações. Aprende a controlar situações extremas. É colocado sob pressão, não porque desejam vê-lo fracassar, mas porque vidas dependerão das decisões que ele tomará. Com a prosperidade acontece algo semelhante. Quanto maior a responsabilidade que a riqueza trará, maior costuma ser o preparo. É por isso que muitas pessoas começam um projeto extremamente motivadas. Os primeiros dias são empolgantes, os primeiros meses também. Mas basta aparecer a primeira dificuldade e tudo termina. Napoleon Hill chamava isso de desistência prematura. A doença silenciosa que destrói milhares de sonhos todos os dias. A maioria das pessoas não fracassa porque não possui talento. Fracassa porque interpreta os testes como um sinal para parar. Enquanto isso, quem prospera faz exatamente o contrário. Interpreta cada dificuldade como confirmação de que está avançando. Imagine um corredor de maratona. Nos primeiros quilômetros, todos sorriem, conversam, tiram fotografias. Mas existe um momento conhecido entre os atletas como o muro. É quando o corpo começa a pedir para parar. As pernas pesam, a respiração muda, a mente cria desculpas. Curiosamente,
É exatamente nesse trecho que os campeões continuam acelerando. Eles sabem que aquela dor não representa o fim, representa a separação entre quem apenas começou e quem realmente terminará a corrida. Na vida financeira existe um muro semelhante. Talvez você já tenha passado por ele. Tudo parece dar errado ao mesmo tempo. As contas aumentam, os clientes desaparecem, projetos não funcionam, pessoas deixam de acreditar em você, até familiares começam a questionar seus sonhos. Nesse momento, surge uma voz extremamente perigosa, uma voz que diz: talvez isso não seja para mim. Napoleon Hill dizia que essa é uma das maiores armadilhas da mente humana, porque a dúvida aparece justamente quando a persistência se torna mais necessária. E existe algo ainda mais curioso. Quase todas as pessoas bem-sucedidas contam histórias parecidas. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Henry Ford ouviu especialistas dizendo que sua visão era impossível. Walt Disney recebeu inúmeras rejeições antes de construir um dos maiores impérios do entretenimento. Esses homens não possuíam uma habilidade secreta. Eles simplesmente permaneceram tempo suficiente para que suas ideias amadurecessem. Hill percebeu que existe uma distância invisível entre o desejo e a realização. E essa distância é preenchida pela persistência, não pela motivação. Motivação muda todos os dias. Persistência permanece. É justamente aqui que muitas pessoas confundem sinais. Elas acreditam que quando tudo começa a ficar difícil, significa que escolheram o caminho errado. Mas pense por alguns instantes. Quando um escultor cria uma obra-prima, o mármore recebe golpes. Quando um diamante é lapidado, ele enfrenta pressão. Quando o ouro é purificado, passa pelo fogo. Nenhum desses processos existe para destruir. Todos existem para revelar aquilo que já estava escondido. Talvez as dificuldades que você enfrenta hoje tenham exatamente essa função. Não destruir seus sonhos, mas retirar tudo aquilo que impediria você de sustentá-los. Existe uma pergunta que pode mudar completamente sua maneira de enfrentar os próximos dias. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar, o que isso está tentando construir em mim? Perceba a diferença. A primeira pergunta produz reclamação. A segunda produz crescimento. Napoleon Hill insistia que toda a adversidade carrega consigo uma vantagem equivalente. Mas existe uma condição. Ela só é encontrada por quem continua procurando. Quem abandona a caminhada encontra apenas o problema. Quem permanece encontra também a oportunidade escondida dentro dele. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida neste momento. Talvez você não esteja sendo punido, talvez esteja sendo preparado, porque existe um instante extremamente raro. Um momento em que todos os aprendizados começam a se conectar. As pessoas certas aparecem. As ideias fazem sentido, as oportunidades deixam de parecer coincidências. Na próxima parte, vamos falar justamente sobre esse momento. O instante em que a transformação deixa de acontecer apenas dentro da mente e começa a aparecer diante dos seus olhos. É nessa fase que muitos chamam de sorte, mas Napoleon Hill chamava de consequência. O momento em que a vida começa a responder. Existe um instante que quase ninguém percebe, um momento extremamente silencioso, sem fogos de artifício, sem anúncios, sem aplausos, mas que muda completamente o rumo de uma vida. Napoleon Hill acreditava que a riqueza não chega de repente. Ela envia pequenos sinais, sinais discretos, tão discretos que a maioria das pessoas os ignora e justamente por isso continuam esperando por um grande milagre. Quando, na verdade, a transformação quase sempre começa através de acontecimentos aparentemente comuns. Uma conversa inesperada, um livro encontrado por acaso, uma ligação, uma ideia durante uma caminhada, uma pergunta feita por alguém.
uma porta que parecia insignificante. A maior parte das pessoas espera que a oportunidade bata à porta usando uma roupa elegante. Mas Hill dizia que ela quase sempre chega vestida de problema. É por isso que tantos deixam escapar a própria prosperidade. Imagine um garimpeiro. Ele passa dias cavando sem encontrar absolutamente nada. Quem olha de fora acredita que ele está desperdiçando tempo. Mas o garimpeiro experiente sabe que existe um detalhe curioso. Quanto mais perto do ouro, mais pedras aparecem. Quanto mais fundo ele cava, mais difícil fica continuar. E justamente nesse ponto, muitos abandonam tudo. Depois de anos de pesquisa, Hill percebeu que esse comportamento se repete em praticamente todas as áreas da vida: empresas, relacionamentos, carreira, espiritualidade, prosperidade. As pessoas param exatamente quando estavam prestes a encontrar aquilo que procuravam. Existe uma história que Napoleon Hill costumava utilizar para ilustrar esse princípio. A história de um homem que abandonou uma mina de ouro depois de acreditar que todo o minério havia acabado. Desanimado, vendeu o terreno por uma pequena quantia. O novo proprietário decidiu contratar um engenheiro especializado. Depois de alguns cálculos, descobriu que bastava perfurar poucos metros além do ponto onde o antigo dono havia desistido. Poucos metros. Era essa a distância entre o fracasso e uma das maiores descobertas de ouro daquela região. Essa história atravessou décadas porque representa milhões de vidas. Talvez não exista ouro debaixo da terra esperando por você. Mas existe uma oportunidade, existe um projeto, existe uma empresa, existe uma ideia, existe um talento, existe uma missão. E talvez você esteja apenas alguns metros antes dela. O problema é que a mente humana não gosta da espera. Ela prefere resultados imediatos, quer garantias, quer certezas, quer segurança. Mas a prosperidade quase nunca trabalha dessa forma. Ela exige confiança antes da confirmação. É exatamente aqui que entra um dos conceitos mais profundos de Napoleon Hill: a fé aplicada. Muitas pessoas confundem fé com esperança, mas Hill enxergava algo muito maior. Para ele, fé era agir antes de possuir todas as respostas. Era continuar construindo quando ninguém acreditava. Era permanecer disciplinado quando os resultados ainda não apareciam. Era levantar cedo mesmo sem clientes. Era estudar mesmo sem reconhecimento. Era investir em conhecimento mesmo quando o bolso dizia para parar. Porque quem espera sentir segurança para agir, quase nunca age. Enquanto quem decide agir com responsabilidade acaba construindo a própria segurança ao longo do caminho. Existe outro sinal que costuma aparecer pouco antes da grande transformação. Sua percepção muda. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas problemas. Aquilo que antes parecia um obstáculo passa a parecer um aprendizado. Pessoas difíceis deixam de ser inimigas, passam a ser professoras. Fracassos deixam de representar vergonha, passam a representar experiência. O tempo deixa de ser um inimigo, passa a ser um aliado. Isso acontece porque sua identidade começou a mudar. E quando a identidade muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os resultados inevitavelmente começam a mudar também. Talvez você já tenha percebido isso. Pessoas que antes faziam sentido deixam de fazer. Conversas rasas passam a cansar. Você sente necessidade de aprender mais, ler mais, produzir mais, construir mais. Não porque alguém mandou, mas porque alguma coisa dentro de você começou a despertar. Napoleon Hill chamava esse estado de propósito definido. É quando você deixa de correr atrás de tudo e passa a correr atrás daquilo que realmente importa. Nesse momento acontece algo extraordinário. Sua energia deixa de ser desperdiçada. Ela passa a trabalhar toda na mesma direção. É exatamente como a luz do sol. Espalhada, ela apenas ilumina.
concentrada através de uma lente, ela pode iniciar um incêndio. Sua mente funciona exatamente da mesma maneira. Pensamentos dispersos produzem resultados dispersos. Pensamentos alinhados produzem transformação. Talvez por isso tantas pessoas trabalham tanto e crescem tão pouco. Não lhes falta esforço, falta direção, falta clareza, falta um propósito grande o suficiente para organizar toda a energia da própria vida. Mas existe ainda um último detalhe, talvez o mais importante de todos. Quando a oportunidade finalmente aparecer, ela dificilmente virá acompanhada de certeza. Ela virá acompanhada de medo, porque toda grande decisão carrega um certo nível de risco. Foi assim com praticamente todos os homens estudados por Napoleon Hill. Eles sentiram medo, sentiram dúvidas, mas entenderam que coragem nunca significou ausência de medo. Coragem significa decidir que existe algo mais importante do que ele. E é exatamente nesse ponto que a transformação deixa de ser apenas uma ideia. Ela se torna uma decisão. Na próxima parte, vamos descobrir por que tantas pessoas conseguem conquistar dinheiro, mas poucas conseguem mantê-lo. E você entenderá por que a verdadeira riqueza depende muito mais da identidade que você constrói do que do valor que existe na sua conta bancária. A riqueza não é mantida pelo dinheiro, é mantida pela identidade. Durante algum tempo, vivem exatamente a vida que sempre imaginaram. Casas enormes, carros de luxo, viagens, festas. Aparentemente conseguiram tudo, mas alguns anos depois, grande parte delas volta praticamente ao mesmo ponto onde começou. Algumas chegam a acumular dívidas ainda maiores. Essa realidade intrigou economistas, psicólogos e estudiosos do comportamento humano. Como alguém pode perder uma fortuna inteira? Napoleon Hill encontrou uma resposta muito antes disso se tornar tema de pesquisas modernas. Ele dizia que ninguém consegue manter por muito tempo aquilo que sua mente ainda não aprendeu a administrar. Essa frase muda completamente a forma de enxergar a prosperidade, porque ela revela uma verdade desconfortável. Talvez o dinheiro nunca tenha sido o verdadeiro desafio. O verdadeiro desafio sempre foi tornar-se a pessoa capaz de conservá-lo. Imagine entregar um avião comercial para alguém que nunca estudou aviação. O problema não é possuir o avião. O problema é não possuir a capacidade necessária para pilotá-lo. Com a riqueza, acontece exatamente a mesma coisa. Dinheiro potencializa quem você já é. Se você possui disciplina, ela cresce. Se possui equilíbrio, ele aumenta. Mas se vive dominado pelo medo, pela ansiedade, pela impulsividade, a riqueza apenas amplifica esses comportamentos. É por isso que Hill insistia tanto na construção do caráter. Muito antes de ensinar sobre dinheiro, ele ensinava sobre autocontrole, sobre liderança, sobre disciplina, sobre responsabilidade, porque essas qualidades são o verdadeiro patrimônio de qualquer pessoa. Existe uma pergunta poderosa. Quem você precisa se tornar para administrar a vida que tanto deseja? Perceba que a pergunta não é quanto dinheiro você quer ganhar. A pergunta é quem você precisa ser. Talvez seja alguém mais paciente, mais organizado, mais disciplinado, mais humilde, mais preparado para ouvir críticas, mais disposto a aprender, mais comprometido com aquilo que começou. Essa transformação interior vale mais do que qualquer investimento financeiro, porque ninguém consegue roubar aquilo que você se tornou. Mercados mudam, empresas fecham, tecnologias desaparecem, mas conhecimento permanece, experiência permanece, sabedoria permanece, caráter permanece, e são justamente essas qualidades que fazem alguém reconstruir uma fortuna mesmo depois de perder tudo. Napoleon Hill observou isso diversas vezes. Empresários quebravam, perdiam praticamente todo o patrimônio. Meses ou poucos anos depois, construíam algo ainda maior.
As pessoas diziam que eles tiveram sorte novamente. Hill discordava. Aquilo não era sorte, era competência, porque a riqueza verdadeira nunca esteve apenas no dinheiro perdido. Ela estava na mente que havia aprendido a produzi-lo. Existe outro erro extremamente comum: acreditar que prosperidade significa apenas acumular. Mas observe as pessoas verdadeiramente extraordinárias. Quase todas compartilham uma característica. Elas criam valor antes de colher resultados. Pensam primeiro em resolver problemas, depois em receber recompensas. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a maneira como alguém constrói riqueza. Quando seu objetivo é apenas ganhar dinheiro, qualquer dificuldade desanima. Mas quando seu objetivo passa a ser servir, criar, transformar, ensinar, resolver, o dinheiro deixa de ser o centro, ele se torna consequência. E consequências costumam ser muito mais estáveis do que objetivos isolados. Hill dizia que o sucesso duradouro pertence às pessoas que conseguem fazer com que outras também prosperem. Porque riqueza compartilhada cria relacionamentos, cria confiança, cria reputação. E reputação é um patrimônio invisível que nenhuma crise consegue destruir. Pense por alguns segundos. Quantas portas já se abriram para você por causa da confiança que alguém depositou no seu nome? Agora, imagine multiplicar essa confiança durante anos. Ela vale muito mais do que qualquer campanha de publicidade. Ela se transforma em oportunidades que dinheiro nenhum consegue comprar. Existe ainda um aspecto profundamente espiritual nisso tudo. Quanto mais você cresce, maior se torna a sua responsabilidade. A prosperidade amplia sua influência e toda influência produz impacto. Por isso, a pergunta deixa de ser apenas "quanto vou ganhar?" e passa a ser "quem será beneficiado pela pessoa que estou me tornando?" Quando essa resposta começa a fazer sentido, algo extraordinário acontece. O medo diminui. A ansiedade perde força. Porque você deixa de viver apenas para si mesmo, passa a viver por um propósito maior. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a experimentar uma paz que o dinheiro sozinho jamais poderia oferecer. Elas entendem que prosperidade não é apenas possuir recursos, é possuir direção, é acordar sabendo por que está trabalhando, é construir algo que continuará produzindo frutos mesmo quando você não estiver mais presente. Napoleon Hill acreditava que esse era o estágio em que a riqueza deixava de ser um objetivo e passava a ser uma consequência inevitável. Mas ainda existe um ensinamento que une todos os outros. O princípio que conecta fé, propósito, disciplina, ação e prosperidade em uma única verdade. É sobre isso que vamos falar na última parte. Talvez seja o ensinamento mais profundo de toda a obra de Napoleon Hill, porque ele não explica apenas como alguém pode ficar rico. Ele explica por que algumas pessoas parecem nascer para transformar completamente o mundo ao seu redor. Você foi escolhido para viver essa transformação. Chegamos ao ponto mais importante de toda esta jornada. Talvez você tenha começado este vídeo acreditando que aprenderia apenas algumas estratégias sobre riqueza. Mas, se permaneceu até aqui, provavelmente percebeu que Napoleon Hill nunca escreveu apenas sobre dinheiro. Ele escreveu sobre transformação, sobre identidade, sobre propósito, sobre aquilo que acontece dentro do ser humano antes que qualquer mudança apareça do lado de fora. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Pare por alguns segundos, olhe para a sua própria história, pense em tudo o que viveu até aqui, as portas que se fecharam, as pessoas que foram embora, os planos que fracassaram, as oportunidades perdidas, as noites em que você pensou em desistir. Durante muito tempo, talvez você tenha chamado tudo isso de azar. Mas e se não fosse?
E se cada um desses acontecimentos tivesse construído exatamente a pessoa que você precisava se tornar? Napoleon Hill costumava dizer que nenhuma experiência é desperdiçada quando somos capazes de aprender com ela. Tudo ensina, tudo fortalece, tudo prepara, até aquilo que, naquele momento, parece apenas sofrimento. Existe uma razão pela qual algumas pessoas atravessam enormes dificuldades e saem delas mais fortes, enquanto outras passam pelas mesmas situações e se tornam amargas. A diferença nunca esteve na dificuldade, sempre esteve na interpretação. Quem acredita que a vida está contra ele, enxerga obstáculos. Quem acredita que está sendo preparado, enxerga treinamento. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que você pode levar deste vídeo. Não perguntar mais, por que isso aconteceu comigo? Mas perguntar, para que isso está acontecendo? Essa simples mudança altera completamente a direção da sua mente, porque ela deixa de procurar culpados e começa a procurar propósito. Napoleon Hill chamava isso de pensamento criador, a capacidade de transformar qualquer circunstância em matéria-prima para construir um futuro melhor. Observe algo curioso. O escultor nunca reclama do bloco de pedra. Ele sabe que a obra-prima já está escondida ali. O músico não reclama do silêncio, porque é dele que nasce a melodia. O agricultor não reclama da terra escura, porque sabe que é justamente ali que a semente encontrará força para crescer. Então, por que tantas vezes reclamamos justamente do terreno onde Deus está preparando nossa próxima colheita? Talvez você ainda não consiga enxergar. E tudo bem. As maiores transformações da natureza acontecem longe dos olhos. A semente rompe sua própria casca no escuro. O bebê se forma durante meses antes de ser visto. A borboleta enfrenta um casulo apertado antes de abrir as asas. Nada grandioso nasce pronto. Tudo passa por um processo. E talvez esse processo esteja acontecendo com você agora. Napoleon Hill acreditava profundamente que existe uma inteligência superior atuando quando uma mente disciplinada se une a um propósito verdadeiro. Ele chamava isso de inteligência infinita. Independentemente da forma como você escolhe compreender esse conceito, como Deus, como providência, como universo, ou simplesmente como a força da criação. Existe um princípio que permanece verdadeiro quando sua intenção é sincera, quando seu trabalho é honesto, quando sua fé continua firme mesmo sem garantias. Algo começa a mudar, primeiro dentro de você, depois ao seu redor. As pessoas certas aparecem, as ideias começam a fazer sentido, as conexões surgem naturalmente. Portas que permaneceram fechadas durante anos começam a se abrir. Não porque aconteceu um milagre instantâneo, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que sempre buscou. Essa é a transformação que Napoleon Hill descreveu durante toda a sua obra. Não é apenas conquistar riqueza, é tornar-se uma fonte permanente de riqueza. Uma pessoa capaz de criar valor, resolver problemas, inspirar outras pessoas, construir oportunidades onde antes existiam limitações. Porque dinheiro pode desaparecer, mas uma mente treinada jamais volta a ser pequena. E existe uma última reflexão que gostaria de deixar com você. Imagine que, daqui a 5 anos, você encontre a versão de hoje de si mesmo. O que essa pessoa sentiria ao olhar para tudo o que você construiu? Orgulho, gratidão ou arrependimento por nunca ter começado? Essa resposta depende exclusivamente das escolhas que você fizer depois que este vídeo terminar. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade, mas talvez a grande oportunidade seja justamente decidir mudar hoje, não na próxima segunda-feira. Não quando sobrar dinheiro, não quando todas as condições parecerem perfeitas, porque esse dia dificilmente chegará. Os homens estudados por Napoleon Hill começaram exatamente onde estavam.
com os recursos que possuíam, com os medos que carregavam, mas deram o primeiro passo. E foi esse primeiro passo que colocou todos os outros em movimento. Se existe uma mensagem capaz de resumir tudo o que vimos até aqui, ela é esta: você não nasceu para viver limitado pelo medo. Você não nasceu para repetir eternamente a mesma história. Você nasceu para crescer, para aprender, para servir, para prosperar e, principalmente, para se tornar alguém que inspire outras pessoas a acreditarem novamente em seus próprios sonhos. Se este vídeo encontrou você no momento certo, escreva aqui nos comentários uma única frase: eu aceito viver essa transformação. Essa simples declaração pode marcar o início de um compromisso entre você e a pessoa que decidiu se tornar. Se este conteúdo fez sentido para a sua vida, deixe o seu gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando recuperar a esperança. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos inspirados nos princípios de Napoleon Hill: desenvolvimento pessoal, prosperidade e crescimento espiritual. E se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada, conheça nossa área de membros. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos, reflexões aprofundadas e materiais desenvolvidos para fortalecer sua mentalidade, sua disciplina e sua visão de longo prazo. Lembre-se sempre: a riqueza pode começar com uma ideia, mas a verdadeira prosperidade começa no instante em que você decide se transformar. E talvez esse instante seja exatamente agora. Nem todos chegaram até este momento. A maioria das pessoas desiste quando o conteúdo começa a exigir reflexão. Mas você permaneceu. Isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Agora quero deixar registrado um momento desta caminhada. Escreva apenas uma destas frases nos comentários. Não para mim, mas como um compromisso consigo mesmo. Minha transformação já começou. Ou minha mente está pronta para prosperar. Ou ainda, eu não vou desistir da minha missão. Talvez você prefira escrever: a riqueza começa dentro de mim. Ou simplesmente: eu acredito no meu propósito. Cada comentário fortalece sua decisão e também inspira alguém que talvez esteja pensando em desistir justamente hoje. Às vezes, uma única frase lida no momento certo muda completamente o dia de uma pessoa. Quem sabe, até mesmo uma vida. Obrigado por permanecer até o final. Lembre-se sempre: o mundo muda quando pessoas comuns decidem desenvolver uma mente extraordinária. E essa decisão acontece um dia de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue fortalecendo sua mente, protegendo sua fé e construindo todos os dias a pessoa que será capaz de viver a prosperidade que tanto deseja.